Olá, eu sou Simone Amorim, falo com você nesse podcast aqui do meu canal do YouTube Opinião Simone Amorim, desta vez sobre transição de governo, este importante tema no momento atual em que devemos abordar todas as nuances que serão auxiliadoras do momento vivenciado, tanto pelas equipes que estão saindo do governo, quanto pelas equipes que estão entrando. Eu, como servidora do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul há 28 anos, tenho assistido a muitas alterações de governos, então aqui nas prefeituras do meu estado, do Mato Grosso do Sul, eu tenho a experiência de ter passado por várias transições e então neste momento, onde os normativos são mais exigentes, onde nós vivenciamos um momento ainda pandêmico, temos aí diversas dicas para deixar a vocês, equipe de transição dos dois governos, daqueles que saem e daqueles que entram. Se você, ao final, tiver gostado aqui do meu podcast, deixe o seu joinha, porque é através dessa sua participação que a gente consegue continuar atuando todas as semanas, gravando vídeos novos ou podcasts para vocês e disponibilizando aqui para servidores públicos, fornecedores que vendem para as empresas e agora falando um pouquinho com as equipes sobre transição de governo. Inicialmente, importa falar que é necessário que o prefeito que vai entrar tenha a preocupação inicial de evidenciar ali as nuances gerais do que ele vai herdar. Então, o município que ele vai receber, ele precisa ter uma visão holística, conhecer o corpo técnico, os principais instrumentos ali normativos do município que ele vai herdar. Ele precisa conhecer o seu legado numa visão geral. Eu tenho visto muitos aí políticos de primeira viagem, marinheiros que estão entrando agora e que vão receber o legado alterado em razão do momento pandêmico, prefeitos que ainda não têm experiências, preocupados com a alteração de equipe logo de cara, preocupados com esse assunto como se ele fosse de fato o principal. Então eu compareço aqui e em todas as oportunidades como capacitadora que sou, que tenho encontrado, tenho deixado aqui a visão de todos os tribunais de contas país afora, nesse momento unindo seus esforços para orientar os prefeitos novos que não entrem na gestão já pensando em alterar 100% as suas equipes. Inicialmente porque, mesmo que a equipe que lá esteja não tenha lhe apoiado, não tenha prestado apoio político, aqueles que são servidores efetivos, que já estão ali capacitados, que o órgão já investiu muito no treinamento dessas pessoas, elas estão como servidoras públicas, atuando pelo órgão que você vai receber. E mesmo que elas tenham apoiado outros políticos, e não a sua candidatura, e você venceu, essa mágoa pode lhe ocasionar aí o efeito tiro no pé. Por que o efeito tiro no pé? Porque a sua equipe técnica precisa realmente ter conhecimento, mesmo que você tenha intenção de ir alterando, que o faça aos poucos, que primeiro verifique se de fato aquelas pessoas que estão ali, que têm conhecimento e podem contribuir com a administração, não são pessoas de confiança, porque muitas vezes as pessoas, elas estão ali naquele momento exercendo as suas funções e apoiando em nome do órgão a um político ou outro, um gestor ou outro, mas elas falam pelo órgão em nome do órgão, tem ali inclusive não só conhecimento, muitas têm carinho, respeito, consideração, vestem de fato a camisa e de repente você pode aproveitar a sua equipe, mesmo que inicialmente você fique ali com o pé atrás, achando que ela vem de uma outra gestão.
gestão, com seus vícios anteriores, o que você pode mudar com uma boa administração, impondo o seu jeito de fazer, as suas exigências, a maneira como você quer arrumar a sua casa. Então, olha lá, político, novo prefeito, vem aí para você um grande desafio, receber um legado alterado, que não é o mesmo legado, mesmo que você tenha sido prefeito lá no passado, a sua visão precisa ser alterada, você não vai conseguir administrar com aquele mesmo pensamento, com aquelas mesmas pessoas que lá atrás de repente lhe auxiliaram. Bom se você puder realmente unificar a amizade com conhecimento técnico, com capacidade, né? Se você conseguir conciliar ali confiança, e isso você adquire na prática, com a sua equipe atuando e você observando, então, repito, mesmo aqueles que atualmente não a integram. E você, como novo prefeito, não precisa ter conhecimento geral acerca de todos os normativos referentes ali à sua gestão, mas você precisa sim perder um tempo ali aliado à boa gestão para poder ter conhecimento, fazer uma leitura dinâmica, uma leitura geral do estatuto, da lei orgânica do município que você vai receber, o processo legislativo do seu município, como é que funciona, como é que está o orçamento para agora o próximo exercício, o ano que você vai herdar, né? O primeiro orçamento que você vai efetivamente executar, mas que não foi a sua equipe que fez e mesmo assim você terá que executá-lo. Conhecer o plano anual, né? O PPA, a LDO, né? A lei ali de diretrizes orçamentárias do município que você vai receber. Conhecer o relatório de transição anterior, porque na gestão anterior os tribunais de contas já estavam batendo nessa tecla de relatório de transição. Então você pode sim se ater a relatórios de transição de outras equipes, né, de outros municípios, mas sem esquecer que o relatório não precisa trazer um modelo específico pontual e que você precise cumpri-lo na íntegra. Existem itens importantes que precisam constar desse relatório, mas especialmente existem itens pontuais pertinentes à estrutura que você vai herdar, ao município que você vai receber e que são de extrema importância para você nesse momento pontuá-los ali, orientando a sua equipe a analisar a situação como recebida, materializando dentro do relatório de transição, se o seu município tem programas federais que não podem ser interrompidos, que precisam ser continuados logo de cara, estão ali em andamento, as situações mais complexas que estão naquele momento ocorrendo no seu município, a situação do órgão que você está recebendo diante do Tribunal de Contas, tanto da União quanto ali do seu estado, da sua jurisdição, as ações judiciais que estão ali interpostas em face do município ou que o município as ajuizou. Então, as demandas judiciais, peça para a sua equipe o levantamento geral do que você está recebendo que está judicializado. A equipe técnica que você vai ali receber logo de cara, quem são as pessoas que são principais na administração, né, que atuaram na área de licitações públicas, na área de recursos humanos, né, no setor de precificação, inclusive qual hoje a metodologia adotada pelo município no momento de fazer a precificação, como é que está o processo de formação de preços, que é o que o tribunal tem batido muito em cima. Os tribunais têm interrompido liminarmente as licitações por deficiências no processo de precificação, por ausência de estudos técnicos preliminares. Então, como é que a tua equipe está fazendo esses serviços, essas fases processuais tão importantes? Como é que está a controladoria?
qual a quantidade de servidores que estão atuando na controladoria, na procuradoria jurídica, a estrutura do seu órgão para verificar se de fato essa estrutura é suficiente para atender a nova realidade, especialmente porque a maioria dos municípios Brasil afora, de pequeno porte, se encontram desestruturadas, com poucos servidores para atuar realmente nas áreas afins. Nós temos muitas vezes muitos servidores e aí pessoas que reclamam do quadro inchado, o índice com pessoal elevado. Contudo, na hora que você vai verificar as pessoas principais, aquelas que de fato vão desenvolver o trabalho necessário para a operacionalização do seu órgão, estão ali defasadas, são representam um quantitativo pequeno, insuficiente para a realização de todos os trabalhos. Então, você, quando for receber o seu município, pense que você não precisa ser um expert, porque terá uma equipe, e isso sim é de crucial importância, estabelecer uma equipe técnica. E repito aqui, os tribunais de contas têm batido firme nisso. Bom, se aquela pessoa que te apoiou politicamente, os seus compromissos políticos, tenham conhecimento e capacidade técnica para assumirem os cargos pontuais, os principais cargos que lhe darão ali uma blindagem, te auxiliando a agir dentro da legalidade, com regularidade, porque tudo isso hoje é de crucial importância. A gestão, a administração está diferente de tempos atrás, onde as cobranças demoravam para vir. Hoje elas vêm a galope, vem do Ministério Público, vem dos órgãos de controle externo, do órgão de controle interno, que muitas vezes precisa ser ajustado, porque as controladorias não precisam ser inimigas e nem boas amigas da administração. A controladoria controla para a administração e não a administração. E essa relação precisa ser bem estabelecida, bem resolvida desde o princípio, né? Então, como eu dizia, você é novo prefeito, não precisa ser uma experto, né? Ter uma expertise ali na lei de responsabilidade fiscal, na lei de licitações, mas você precisa conhecer o básico, saber das obrigações que terá que cumprir junto ao seu Tribunal de Contas, se o seu município entregou todas as obrigatoriedades, como é que está o balanço geral do último período. Então, se preocupe, prefeito que está entrando, em tomar conhecimento de tudo, uma visão holística, técnica da legislação que afeta ao seu órgão e também da estrutura que você está recebendo, muito antes de se preocupar, inclusive, com a alteração da sua equipe logo de cara. Porque você precisa formar a sua equipe, mas primeiro descobrir quem é que da equipe anterior poderá ali auxiliar na equipe nova, quem é que vai poder estar ali atuando, inclusive colaborando com a sua equipe nova em termos de conhecimento, em termos de conhecimento técnico e de conhecimento da atual situação, da estrutura do órgão que você está recebendo. Então, muito antes de se preocupar em cumprir os seus compromissos políticos, saiba dizer não. Agora é o momento que eu estou entrando, tomando pé de tudo. E você, político que está saindo, prefeito que está deixando a sua administração, pense muito, analise muito a situação que você está deixando. Arrume a casa em relação à composição, à instrução dos processos administrativos internos. Tire cópia ou digitalize os processos principais, aqueles documentos que você precisa deixar organizado, execução financeira dos contratos, verificar o que você deixou de encaminhar aos tribunais de contas da sua jurisdição, para que você possa efetivamente estar instruindo os processos neste resto de mandato e podendo estar, então, encaminhando a documentação, porque aquela notificação que você pode vir a receber futuramente
futuramente, e aí a sua preocupação em alterar o seu endereço, em deixar uma pessoa responsável por acompanhar os processos no Tribunal de Contas, em buscar um relatório da atual situação, como é que você está deixando, é de crucial importância. Então, essa relação da situação do órgão junto ao Tribunal de Contas, ela é importante não só para o prefeito que vai entrar, que vai assumir aquela estrutura, como também, especialmente, para o prefeito que está deixando aquela estrutura. Saber quais são os processos que ainda tramitam, a situação em que se encontram, se existem pendências a serem resolvidas. Então, esse é o momento de fechar a conta. E o relatório de transição é o documento importante para os dois prefeitos, as duas equipes, e neste momento não precisam, repito, seguir modelos padronizados, precisam apenas seguir tópicos que são importantes. Estes sim devem constar de qualquer relatório de transição, mas também lembre-se de pontuar aqueles itens que você vai encontrar ali de situações específicas do órgão que precisam ser relatados e, inclusive, o seu relatório de transição não encerra a transição, ele apenas efetiva para que no momento oportuno você herde o município com aquilo que já foi levantado, mas o trabalho continua quando você efetivamente assumir a sua estrutura e quando você deixar a sua estrutura, porque você ainda precisa continuar acompanhando tudo que está acontecendo e que foi de sua responsabilidade. Então, eu passo por aqui, deixando essa importante dica a respeito de relatório de transição no podcast da semana. Na próxima semana, nós estaremos falando ainda sobre relatório de transição. Vamos falar sobre o setor de licitações, sobre a equipe que lá se encontra quando você receber a prefeitura, a organização que você vai gerenciar, né? Então, você precisa ter uma visão holística e gerencial, porque o importante é a gestão, certo? Você precisa ter noções de gerenciamento, muitas vezes até superiores ao conhecimento técnico acerca de todos os temas que são tão complexos que envolvem a gestão pública. Então, relatório de viabilidade no próximo podcast meu para tratar ainda da transição de governo. Fique comigo, se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no meu canal, participe das minhas redes sociais. Eu tenho o blog Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas eu falo com você, inclusive esse mês, com artigos especiais sobre transição de governo. Simone Amorim, Opinião Simone Amorim. Muito obrigado, forte abraço no seu coração, fique com Deus.